Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar bastante aí do Santos, desse começo de trabalho do Ariel Roland, né? E vamos lá, né? Comigo aqui o time de sempre nosso aqui, Longo e também o Matheus. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, torcedor santista. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a galera está escutando o nosso podcast. E vamos falar aí do começo do trabalho do novo treinador santista. É isso aí. Ei, Longo. Tranquilo. Fala, Felipe. Tranquilo nessa pandemia, ninguém tá tranquilo, né? A verdade é essa, mas fala assim. Ninguém tá com. Dentro do possível você tá bem, né? Cada dia tá mais difícil viver no Brasil, mas é sempre um prazer estar aqui com você, com o Matheus, pra gente falar de Santos. Vamos lá. Bom, o Ariel Roland chegou aí, né? Faz basicamente aí quase 2 semanas, né? Já deu alguns treinos, já teve uma primeira situação assim difícil, né? Que foi aquele 4-0 contra o São Paulo. Depois vence aí o Deportivo Lara, né? Na última terça-feira aí, 2-1, né? Eu até esperava um placar mais elástico, antes do jogo a gente também esperava isso, mas eu até acho que o Deportivo Lara surpreendeu um pouco, mas daqui a pouco a gente vai debater isso. E é um trabalho que está começando, tem muita informação, a gente tem visto aí notícias, né? Que nem uma notícia aí da última quinta-feira aí, do próprio Balieiro, falando que é um técnico que, dando conta aí também de que o elenco, né? Tem gostado da postura do Ariel, então tem pontos interessantes sempre a gente debater, essa questão, né, de quanto tempo que o Santos vai assimilar essa filosofia nova e tudo mais. E agora o Santos está aí nessa expectativa aí, né? Sábado vai ter rodada, depois do Paulistão a gente não sabe como é que vai ficar, se vai disputar em outro estado, se vai convencer o governo que dá para fazer em São Paulo mesmo os jogos. E tem a Libertadores, né? Que é o que o Santista mais espera, que é a volta da pré-Libertadores contra o Deportivo Lara na próxima terça-feira, né? Lá na Venezuela, né? O Santos aí lutando aí para chegar à segunda fase da pré-Libertadores e aí sim, né? Se passar por São Lourenço ou Universidade do Chile, né? A Laú, aí chega a fase de grupos. Então vamos começar aí com o Matheus aí. Matheus, o que você tem achado desse trabalho? O que você destaca? O que você acha que já dá para perceber? Como que você avalia esse começo aí da era Ariel Roland no Santos? Então, eu acho que muito cedo ainda. Ele estreou contra o São Paulo, sábado no Morumbi. Estou esquecendo a data aqui, mas vai fazer uma semana que ele está treinando o Santos. Muito então, pouco, né? O primeiro jogo foi o Marcelo Fernandes. Eu acho que ele deu uma interferência na escalação, mas não dá pra gente colocar culpa ou tanto elogio para ele nesses jogos. Começou o trabalho efetivamente pro Clássico de São Paulo. Ele tá seguindo o Marinho, o Caio Jorge, o Pará, o Santos eu nem conto, porque na minha opinião o Santos hoje seria reserva do time, mas o Pará, o Marinho e o Caio Jorge faz muita falta, além do que o Santos perdeu o Pituca, né, e o Lucas Veríssimo, que era uma espinha dorsal no time do Cuca. Então ele está sem atletas importantes. Contra o Lara, a média de idade do Santos era 21 anos. Então é pouco tempo e tem essas ressalvas desses desfalques, problemas de transferimento que todo mundo sabe. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Contra o São Paulo eu gostei da postura do primeiro tempo. Eu acho que o Santos mesmo não criando muito. Teve uma postura de querer ficar com mais no campo do ataque, no intermediário, não ficar com a defesa lá atrás. E aí no segundo tempo tomou um gol, desandou tudo. Daí o São Paulo fez aquela goleada que todo mundo sabe, não precisa nem ficar lembrando. Então contra o São Paulo eu não gostei. Contra o Lara eu esperava mais, porque o Lara é um time muito fraco. O Grêmio ganhou, eu esqueci o nome do time, o time que o Grêmio ganhou ontem, na quarta-feira, melhor dizendo. O Grêmio fez o que o Santos tinha que fazer. O Grêmio fez... Ayacucho. O Grêmio fez 6-1, né? Foi 6-1, acho que foi o placar. O Grêmio fez mais ou menos o que o Santos tinha que fazer. Claro que o Santos tem um time jovem, o Roland acabou de chegar, mas eu esperava que o Santos tivesse mais tranquilidade para vencer o jogo. Não precisava nem ser um placar elástico, por mais que a gente sonhava com 4-0, 5-0, mas que o Santos tivesse mais tranquilidade. Teve momentos do jogo que ficou muito... o torcedor do Santos ficou apreensivo, porque o Santos trabalhou no risco, o Santos ficou arriscado
de tomar um segundo gol, de ficar no 1-1, que seria terrível. Então, contra o São Paulo eu nem conto. Eu acho que foi uma circunstância. O Santos fez um bom primeiro tempo. Mas o segundo jogo me deixou um pouco mais decepcionado. Essa é a minha avaliação dos 2 jogos. Mas, sobre especificamente o que o Roland fez nesse começo de trabalho, eu estou gostando que ele está dando espaço bastante para a molecada. Ele subiu o Sandro, ele teve uma avaliação certeira de subir o Sandro, o Kaique Fernandes, que é muito acima da média na zaga, o Pirani, o Kevin Maltos, dando chance para o Ângelo. Então ele está apostando na molecada, não está com medo de colocar. Ele já tirou o Luiz Felipe, colocou o Kaique Fernandes. Ele deu chance para o Sandro, agora deu chance para o Balieiro na lateral. Está apostando, está buscando alternativas. O Giamota começou muito bem com ele. Então eu acho que o grande mérito dele é a molecada. Se o Santos ganhou no último jogo, se o Santos ganhou na terça-feira, foi porque ele colocou os moleques, que os moleques resolveram. Porque ele colocou o Giamota. Então o que eu tô gostando, primeiro que eu acho que ele é muito educado, ele falando que quer saber falar português, para todo mundo entender, então isso eu acho que ele já ganhou respeito. Segundo, que ele tá apostando na molecada, não tá com medo de tirar os medalhões. E terceiro, que é pouco tempo. Eu faço a avaliação do jogo que me deixou decepcionado contra o Lara, mas não é que eu tô criticando ele, falando que ele não presta. Eu tô falando que me decepcionou, eu esperava mais do Santos. Mas a avaliação, por enquanto, nem é positiva nem negativa. Eu tenho uma esperança boa que vai fazer um grande trabalho no Santos, mas eu não tô nem fazendo uma avaliação. A avaliação primeiro que eu faço é que ele acertou em cheio nos moleques que ele subiu da base e apostar nesses caras, ao invés de ficar seguindo com o Luiz Felipe e companhia. Quando a gente fala avaliação, às vezes pode até dar a entender para quem está ouvindo que já é uma avaliação no trabalho. Na verdade, são alguns pitacos iniciais, algumas impressões nossas, né? Porque o tempo mesmo, acho que ele deu agora 6 ou 7 treinos, né? Muito pouquinho, até a quinta-feira, que é a data em que a gente está gravando o episódio, né? E aí, Longo? É uma temporada muito atípica, né? O Roland, ele chega lá do Chile, aqui pro Brasil, praticamente o Santos saindo de uma temporada e caindo na outra da noite pro dia. Emendado, o Roland, totalmente. O Roland não teve tempo direito de conhecer elenco, de fazer uma pré-temporada, de tentar implementar seu estilo de jogo com base nos treinamentos, porque não tá quase dando tempo de treinar, tá tendo jogo de quarta e domingo, né? No caso do Santos foi na terça. Mas não tem tempo. Ele mesmo falou que precisa de pelo menos 30 treinos até conseguir implementar um pouco da filosofia dele. Então eu acho que assim, qualquer avaliação que a gente fizer nesse momento, qualquer pitaco que a gente der, vai ser muito extremo. É meio ame ou deixa, sabe? Então eu acho que assim, o torcedor do Santos vai precisar ter muita calma em 2021, porque é um ano de reestruturação e é um ano que vai precisar ter paciência. O Roland tem trabalhado bem nesse aspecto, tem utilizado muito bem os jovens. Ao contrário do Matheus, eu não fiquei decepcionado com o jogo contra o Lara, eu não acho isso. Eu acho que não tem comparação a vitória do Grêmio sobre o Ayacucho do Peru com a vitória do Santos com o Lara, porque o Deportivo Lara está na terceira participação dele de Libertadores. Apesar de ser um time recente, um time que foi fundado em 2009, ainda assim é um time que já tá ficando um pouco mais calejado. Jogou contra o Corinthians, já jogou contra o Cruzeiro. Então ele conhece não é tão novidade, né? Não é tão novidade tão grande. Não é tão novidade. O Ayacucho, por sua vez, ele é estreante em Libertadores. Ele precisou rifar um carro para ajudar nos custos com a viagem. E ele tem o teto salarial dele, quer dizer, o jogador mais bem pago do time dele ganha R$86 mil. Isso no futebol brasileiro, se você parar para pensar, um time do nível do Santos tem encostado no Santos ganhando mais de 200, 300 mil. Então é por isso que eu acho que não tem muita comparação entre o Deportivo Lara e o Ayacucho, consequentemente, entre os dois adversários de Santos e Grêmio. Dito isso, a partida do Santos contra o Lara foi uma partida de oscilação, é uma partida algo normal, né? O time está recheado de moleque, a média de idade não chegava a 22 anos. Então o Roland teve seus trunfos de colocar o Pirani. Muita gente criticou por conta da saída do Sandri, mas ele deu maior movimentação com o time. Foi bem ao colocar o Giamota. Acho que o trabalho que ele tem feito com a base é muito bom, porque ele dá chance para os meninos e ele está dando confiança. Você percebe, até por foto, pela fala dos jogadores, que os jogadores estão gostando de trabalhar com ele.
E o Santos está sem Marinho, está sem Pará, está sem Caio Jorge, está sem peças importantes do elenco. Olha, isso sem nem tocar no ponto das saídas do Veríssimo e do Pituca, que eu acho que a gente tem que esquecer esse passado, porque eles não voltam mais, infelizmente. Então tem que trabalhar com o que tem agora. E para mim, na minha concepção, o Roland tem trabalhado bem até o momento no Santos. E a expectativa, assim, pela continuidade do trabalho é a melhor possível. Eu, falando um pouquinho desse início também, o jogo contra o São Paulo, a gente até participou, mandar um abraço pro pessoal aí do Santos Futebol Cast, né? O Longo não pôde participar dessa vez, infelizmente, mas na próxima com certeza vai poder, né? E a gente estava comentando sobre um pouco sobre o jogo do São Paulo e tal. E a minha avaliação é parecida com a do Matheus. O primeiro tempo com o Santos no campo de ataque, tentando ali algumas coisas, mas vale lembrar que principalmente no primeiro tempo o campo estava impraticável, né? O gramado do Morumbi estava muito ruim. Enfim, então isso também atrapalhou, mas claro, atrapalha para os dois times, né? São dois times, inclusive, com uma proposta de mais de bola no pé e tudo mais, né? Mas até o São Paulo já deve ter jogado outras vezes com o gramado dessa forma, né? Lá no Morumbi. O gramado da Vila, né? O gramado da Vila é um dos melhores do Brasil. Então, assim, isso atrapalhou e no segundo tempo o São Paulo mereceu vencer o jogo, porque no segundo tempo o São Paulo foi bem superior ao Santos. E quando faz o gol, aí o Santos realmente sente, ali se desestrutura. Tem as falhas individuais, né? Que eu nem preciso ficar falando muito, né? Do Luiz Felipe, do próprio John. Então, enfim. E aí o Santos acaba um jogo bastante atípico e com o Santos ali no primeiro jogo do técnico, né? Um time com várias alterações ali, várias alterações comparando com o time do ano passado, muitos jogadores sem ritmo, né? Voltando naquele período ali de recesso de 15 dias, né? Primeiro jogo dos considerados titulares do ano passado e tal, da temporada passada, né? A gente fala no passado porque como se 2020 tivesse terminado agora em fevereiro, né? Porque a temporada foi até fevereiro. Então foi um jogo bastante atípico, que não dá nem para avaliar as ideias do Ariel, porque pelo estado do gramado, né? Não deu nem para ele tentar colocar em prática aquilo que ele treinou, por causa do estado do gramado mesmo, tanto é que ele coloca o Bruno Marques, né? O Bruninho em cima da hora ali no lugar do Pirani, justamente para tentar usar um pouco a força física ali e tal, por causa do gramado pesado. E no segundo tempo, enfim, com tudo que aconteceu, o time se desestrutura, então não dá nem para fazer a avaliação de alguma coisa tática. Já não daria, porque é um técnico que vem sem pré-temporada, né? E além de tudo, toda essa questão de falta de pré-temporada, pouquíssimo tempo para treinar, todos esses fatores que eu coloquei. Então, na minha opinião, não dá nem mesmo para tentar avaliar alguma coisa do Ariel ali. Talvez algumas escolhas ali mesmo, umas substituições e tal, isso dá pra gente até opinar sobre. Agora, querer falar da tática e tudo mais desse jogo pra mim praticamente impossível mesmo, né? Então houve essa primeira partida, o pessoal às vezes fica comparando como é o esquema de jogo de posição do Sampaoli também era jogo de posição, né? Mas o Sampaoli, o time já começou jogando um pouco mais encaixado do meio pra frente, né? Do meio para trás também, se lembra que só foi encaixar mesmo mais pro segundo turno do Brasileiro, né? O Santos tomava umas pauladas no Paulista, assim, o Santos voando ali, ganhou do São Paulo bem e tal, de repente toma aquela paulada do Ituano, que aliás é o próximo adversário nosso, né? No sábado, mas o São Paulo teve pré-temporada, né? O Ariel não teve pré-temporada, ele só tá chegando aí e acho que com 3 ou 4 treinos já fez um clássico, né? E fora de casa e com gramado em condições muito ruins, enfim. Então, assim, não dá nem para comparar, né? Algumas pessoas querem comparar com o Sampaoli nesse sentido, mas o Sampaoli teve pré-temporada, teve uma série de coisas, né? Bem diferente. E o Ariel chega, como vocês colocaram, o Matheus colocou, né? Com todos esses desfalques, sem o Marinho, que foi o principal jogador nosso na temporada passada, sem o Pará, né? Enfim, com outros desfalques aí. E então é uma situação diferente. Eu tenho gostado muito dele dar oportunidade para os jovens e até além de dar oportunidade, a questão do trabalho, porque às vezes você só colocar o jovem, para mim, não é, né,
É um começo, mas não é o suficiente, porque tem que saber também trabalhar, tentar, né, trabalhar bem, né, colocar de uma maneira também que não queime o jogador e procurando, né, ajudar, porque é um jogador que ainda não está pronto, claramente, até pela idade e tudo. Então tem muita coisa que tem que melhorar, obviamente, né. O jogador melhora a carreira inteira, em toda a carreira ele se aperfeiçoa, mas o jogador que tem esse interesse também, claro, né, ele vai melhorando em toda a carreira, sempre tem um pouco ali para aprender, para melhorar, mas da base, principalmente, né. Tem muita coisa ali que o cara não tá, né, nitidamente ele tem que se aprimorar para ficar um pouco mais completo, né? Pensando assim na diferença que tem do futebol de base para o profissional. E eu vi uma matéria do Balieiro, salvo engano, se não foi, vocês me corrijam aí, que foi para o Musetti, né? Ele falando, aliás, o Balieiro que começou no Paulista de Jundiaí, que passou pelo Paulista de Jundiaí aqui, time da minha cidade aqui, até meu pai estava lembrando, tinha um apelido de Paulinho, até por uma comparação com o Paulinho lá, volante que jogou no Bragantino, no Corinthians e tal. E o Balieiro falando, né, que o Ariel conversa ali com ele, falou que vai usar ele em várias posições, tal. Então a gente percebe que é um técnico que tem esse gosto de trabalhar com a base e vai dar oportunidade de tentar ajudar esses jogadores a amadurecerem e a se desenvolverem, a melhorarem, né? Então eu gostei muito dessa entrevista do Balieiro, acho que mostra muito de como vai ser a tônica do trabalho do Ariel com os jovens, né, com os meninos. O Longo citou as fotos, eu também fiquei bem assim animado com algumas fotos de treino, ele conversando com os meninos, dando atenção, e as fotos depois do jogo contra o Deportivo Lara também, dele abraçando ali o pessoal e tudo mais, então ficou claro ali que tem um clima legal, tem um clima bom, né, para o trabalho se desenvolver, o que também é muito bom, né, ter um clima legal no vestiário, a gente sabe que ajuda bastante. Quanto ao jogo do Deportivo Lara, realmente, né, por ser um time, todo respeito, né, sem tradição e tudo mais, né, até o Longo citou aí que foi fundado há pouquíssimo tempo, né, então o time está começando agora e tudo mais, né, então até por tudo isso eu imaginava ser um time que trocou praticamente o time inteiro, né, nos últimos meses aí, então eu imaginava que o Santos teria um pouco mais de facilidade, mas tem esses fatores aí que o Longo colocou também, né, então eu sim, para mim não foi decepcionante. Para mim foi um resultado assim, diante do que aconteceu, né, assim, dos desfalques, né, de ter que colocar os meninos, né. Na verdade, ter que colocar não, porque se fosse um outro técnico também, de repente colocaria lá poderia colocar de repente até o Sabino no lugar do Kaique, não teria essa coragem também de colocar um menino. Mas enfim, né, um time ali bastante com muitos jovens, né, que às vezes a gente sabe que vão oscilar na própria partida, às vezes sente até um pouquinho a partida, apesar do Santos ter uma camisa pesadíssima, como a gente sabe, se sente muito à vontade na Libertadores, o jogador jovem em si, ele pode individualmente, pontualmente, ele dar aquela oscilada, como aconteceu no próprio jogo. O próprio Ângelo, que fez um primeiro tempo muito bom, na minha visão, para mim foi até o principal jogador do Santos no primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu bastante, né? Até por uma questão física também, na minha opinião. Eu acho que essa questão física pesou. Então, até fisicamente eles vão dar aquela oscilada, eles não estão ainda prontos para encarar 90 minutos, né, no futebol profissional. Claro, cada jogador tem um organismo, tem um biotipo, mas muitas vezes eles podem sentir dar essa oscilada. Então, diante do que foi o jogo, que nem o Matheus falou, não é nem essa questão de resultado, mas assim, o resultado em si, até se o Santos tivesse se imposto um pouco mais, a gente ficaria assim mais, todo mundo ficaria um pouco mais satisfeito e tal. Mas eu gostei que já há alguns sinais ali, né, de questões táticas aí do Ariel, né, o Alisson voltando ali quase como terceiro zagueiro, o Sandri com muita movimentação, os dois pontas bem abertos, né, Soteldo e o Ângelo, aquela questão da posse de bola, o Santos, salvo engano, teve mais de 60% de posse de bola, que é uma tônica dos times do Ariel, né, que são times que gostam da bola, ficam muito com a bola, e, claro, o Santos buscando o gol o tempo inteiro. O que faltou bastante coisa, vai faltar mesmo, porque a gente sabe que, até o Longo falou dos 30 treinos, né, para incorporar essa nova filosofia é treino, repetição, não tem jeito. E é uma filosofia diferente da que vinha sendo aplicada pelo Cuca. Não que o Cuca fosse um retranqueiro, não é isso. Mas é diferente, né? São formas diferentes de você
chegar ao gol, buscar o gol, né, a questão do futebol de posição, tudo aquilo que, inclusive, a gente discutiu aí no último programa, né? E, bom, mas é isso, né? A gente viu ali um Santos com alguns traços interessantes, né? Eu até comentei isso no Twitter, dessa questão de jogar mais à frente, a marcação-pressão, que eu acredito que ela vai ser uma tônica, né, algo assim muito forte no time do Santos do Ariel. Ela não foi assim constante, ou aconteceu em alguns momentos, não foi aquela constante, então isso fez um pouco de falta. Talvez se o Santos tivesse conseguido encaixar essa marcação-pressão durante o tempo maior do jogo, né, ele teria de repente criaria mais chances de gol, mas é bom lembrar também que o Santos perdeu algumas chances, né? Tem uma jogada muito bonita do Ângelo no primeiro tempo, que o Marcos Leonardo cabeceia bem, mas acaba cabeceando ali em cima do goleiro. E uma jogada do Lucas Braga no segundo tempo, que eu me lembro também. Uma jogada do Felipe Jonathan, que ele poderia ter chutado, mas ele rola para o Lucas Braga. O Lucas Braga dá aquela titubeada ali e acaba perdendo. O Soteldo também teve uma jornada ruim, né? Bem abaixo do que a gente sabe que o Soteldo pode fazer. Me parece até por uma questão física também, tá? Então, assim, tem tudo isso, todos esses fatores. Quando a gente olha tudo isso e esses traços positivos, né? Acho que, assim, apesar do resultado ter sido magro, eu fiquei, assim, razoavelmente satisfeito. E eu acredito que no jogo de volta eles vão se lançar ao ataque, e aí o Santos tem até uma chance maior de fazer um placar elástico lá. Eu tenho essa opinião. E quanto ao Kaique, também, só para evitar sobre o Kaique, né? A gente está falando mais do Ariel, mas o Kaique é um absurdo que joga o Kaique, né? O potencial que esse menino tem. E o Ângelo também, acho que é chovendo molhado já a gente fala disso, né? E até, né, como a gente falava, né, esses sinais todos aí, a gente, na entrevista que a gente fez com o Pedro Nascimento, né, ele falou muito sobre a questão tática aí do Ariel e realmente algumas coisas que ele falou já deu para perceber levemente no jogo contra o Deportivo Lara, mas eu acredito que com repetição, com treino, inclusive com esse clima, né, que ele está criando ali com os jogadores, eu acho que, e até pela memória, né, que os jogadores, alguns têm de quando trabalharam com o São Paulo, eu acho que vai dar samba sim, acho que vai dar uma liga legal. Viu? Diga lá, Matheus. Então, eu vou destacar também que o Alisson novamente começou a temporada muito bem. Eu não gostei muito do jogo do Santos contra o Lara, mas o Alisson fez um jogo para mim muito bom. O Sandri também, toda aquela qualidade dele no lance do primeiro gol. O Balieiro fez uma partida interessante na lateral. Ele que é volante, eu acho que o Ângelo no primeiro tempo, o Ângelo é um atacante muito acima da média. Ele só o Balieiro até surpreendeu, né, Matheus? O Balieiro até surpreendeu, se a gente pensar bem assim, né? O pessoal mais receoso, o Balieiro na lateral e tal, né? Sim, mas o Balieiro já jogou ali, então eu meio que entendi a opção do Roland para liberar mais o Ângelo na ponta. E o Ângelo fez o primeiro tempo muito bom. No segundo ele caiu porque só tem 16 anos, então fisicamente ele não aguenta. Mas eu acho que esses caras foram os destaques e o Giamota. O Giamota entrou e conseguiu fazer diferença. Já tinha ido bem na estreia do Paulistão, então eu diria que foram esses os destaques da equipe nesse começo de temporada. Até me esqueci de colocar uma coisa, o Pirani quase faz um golaço, né, gente? Aquele lance que ele dá a bola meio com efeito ali. Sim. Olha, ia ser um golaço em cima daquela bola. Vou comentar uma coisa com vocês também, aproveitando esse assunto do Ariel, né? Saiu uma notícia aí do Gazeta Esportiva também, se não me engano, do Musetti, de que ele indicou aí, né? Sabe que tem a dificuldade de transfer ban, vai ter que resolver tudo isso, né? Que, aliás, toda essa questão do Soteldo, esse debate também de como solucionar a questão do Soteldo renderia um podcast também, né? Mas ele indicou aí um zagueiro e um meia. Queria saber se vocês concordam com essa avaliação dele inicial aí, vocês acham que é isso mesmo? Ou, de repente, tem alguma outra posição também prioritária? O que você pensa aí, Romulo? Eu concordo com ele. Eu acho que o Santos realmente precisa de um zagueiro. Por mais que vá lapidar o Kaique, é interessante ter um reserva ali à disposição, pelo menos. Porque, querendo ou não, o Luiz Felipe é o Luiz Felipe, que a gente não pode...
Longo? Todas as outras opções são mais jovens, então talvez precisasse de um zagueiro melhorzinho ali para tentar compor o elenco. Mas eu acho que também falta um lateral esquerdo, porque a gente tem só o Felipe Jonathan, o Palha tá saindo queimado, porque não foi bem nesses 2 primeiros jogos do Paulistão que ele jogou como lateral esquerdo. A torcida que diz tanto apoiar os meninos começou a pegar no pé, uma parte dela. Então eu acho que também precisaria de um lateral esquerdo, mas a gente falar em contratação nesse momento sei lá, puro devaneio, né? A gente sabe que não vai acontecer. Assim, eu falo mais assim, se vocês concordam que as carências seriam essas hoje, assim, né? Mas realmente, contratação, enquanto não resolver esse imbróglio do Soteldo aí, né? E aí, Matheus? Então, para mim, o Roland foi certeiro. Por mais que o Kaique Fernandes seja o raio da zaga, que nem o cientista fala, por mais que o Kaique Fernandes pode ser um zagueiro de seleção brasileira, de jogar na Europa, ele só tem 17 anos, ele foi pro seu segundo jogo contra o Lara, inclusive o Santos está correndo um risco de pular etapas em relação ao Kaique Fernandes, porque a gente não sabe qual vai ser a reação dele no profissional, por mais que ele esteja acima da média, e você colocar a responsabilidade dele ser titular a temporada inteira, para mim é um risco. Os reservas do Kaique Fernandes são ruins. São jogadores, com todo respeito, não têm a capacidade técnica de jogar no Santos, que é o caso do Laércio, do Luiz Felipe. Então, são os reservas diretos. O Sabino e o Alex, do outro lado, você deslocar ele para o lado direito, a gente viu o Alex jogando para o lado direito, ele foi mal, fica desconfortável para ele. Então, você vai estar queimando também o Alex. Então, o Santos precisa de um zagueiro ali urgentemente, para ter sombra, para o Kaique ter competição, porque o Kaique não vai perder a vaga para Laércio e para Laércio e Luiz Felipe. Até para o Kaique ter competição, precisa de alguém ali. Eu acho que o diagnóstico do Roland foi perfeito e também precisa de um meia. O meia é notório que o Santos precisa. Não vai ser agora, como o Longo falou, que o Santos tem um transfer ban, mas o Santos precisa de um zagueiro e um meia. E, claro, precisa de se desfazer de Luiz Felipe e outros jogadores para, quando tirar o transfer ban, ter um fôlego financeiro para contratar essas peças que o Roland pede. Eu acho que também precisa de um lateral esquerdo, como o Longo falou, que não tem reserva ali. Só se for postar nos moleques da base, o Jonathan jogou no jogo dos Paulista, tem outro lateral que chama Pedro, que é da base. Isso, o pessoal fala que chama de Pedrinho, né? Isso, mas ainda não é comprovado também. Talvez precisaria de um lateral esquerdo também. Mas eu acho que é isso. Um zagueiro, um meia, talvez um lateral esquerdo para aguentar a temporada e não queimar essa molecada. Isso que o Matheus falou do Kaique, de praticamente ter garantido a vaga, eu acho que a própria outra matéria também do Musetti aí, né, dando conta de que ele meio já treinou ali um time com o Laércio e Luiz Felipe, que são grandes emoções aí, né, contra o Ituano na zaga, então já indica que ele está querendo descansar o Kaique pro jogo da volta, né, depois se a ideia é descansar os titulares e o Kaique não vai jogar, né, já deixa ainda mais claro que o Kaique, por hora, é o titular dele, né. Eu concordo, eu acho que as duas posições mais prioritárias são essas hoje, também acho. O Matheus falou bem, os jogadores de banco hoje, que são destros, né, para jogar ali, para disputar ali a posição com o Kaique, ser sombra ou disputar e tal, hoje não tem essa, né, inclusive a questão do Luiz Felipe e Laércio, não é nem a questão da qualidade técnica que eles têm ido mal, né, mas é inclusive a questão até um pouco física também. O Laércio é um jogador lento, o Luiz Felipe tem sido muito lento nos últimos jogos e me parece que tem uma questão também física ali, porque a gente percebe, né, inclusive quando o São Paulo ficou nítido isso ali, trotando ali muito devagar, e no esquema do Ariel tem que ser zagueiro rápido, né, esperto ali no sentido de conseguir tocar a bola rápido também, né, conseguir sair com a bola pelo chão, né, e rápido, porque muitas vezes o Santos vai ter que fazer aquela recuperação e vai ter que conseguir rapidamente conter ele contra-ataque por jogar com as linhas mais altas, né? Então até pela questão física também, o Laércio e o Luiz Felipe
Eu não vejo esses jogadores disputando posição com o Kaique. Só, assim, entrando circunstancialmente, como nesse jogo contra o Ituano, eles devem jogar por uma questão de né, para poupar os titulares aí e tal, né, no começo de temporada, né, os jogadores aí, você não pode ter o risco, né, um risco de repente ter uma contusão, algo assim, e um jogo tão importante como o Deportivo Lara fora de casa, ou se nos perder algum titular, né? Então eu até concordo, até acho que dá pra gente falar um pouquinho disso no final do programa agora, né, essa questão de poupar ou não os jogadores. Nesse jogo contra o Ituano, provavelmente ele vai poupar. A gente viu aí que tem uma escalação provável com vários jogadores reservas, né? O Pirani, o próprio Wagner Leonardo. Aliás, o Wagner Leonardo, realmente eu acho que pela lateral esquerda também seria uma terceira, mas não prioritária, mas depois das duas prioritárias, acho que seria a lateral esquerda. O Wagner Leonardo, vale lembrar que a posição de origem dele é zagueiro. Ele jogou até razoavelmente bem como lateral esquerdo no ano passado, mas foram jogos pontuais mesmo, né? Porque ele é lateral esquerdo, porque ele é zagueiro, né? Então, assim, é um jogador que acabou jogando improvisado aí esse ano na lateral esquerda, realmente foi muito mal, né? Muito, muito mal mesmo. Até achei que ele quebraria o galho ali, sendo um zagueiro pela esquerda, aquele lateral mais defensivo e tal, mas ele realmente teve jogo, salvo engano, o jogo contra a Ferroviária em casa, que sabe, que ele estava ali escorregando e tal, enfim, muito perdido, muito mal mesmo. E então, o Pedrinho, a gente ouve falar, o pessoal que acompanha mais a base fala muito bem dele, fala que ele tem um potencial muito grande, mas é muito novinho, né? Então, se pudesse ter algum outro jogador ali para poder ser esse reserva do Felipe Jonathan e o Pedrinho, por exemplo, subir aos poucos, né? Ou o próprio Jonathan, que também, salvo engano, é zagueiro de origem, né? Seria melhor. Sobre essa questão de poupar, então, os atletas aí, poupar a maior parte dos titulares aí, né? Contra o Ituano, no sábado, né? Às 7 horas, que o Santos faz aí o seu quarto jogo do Campeonato Paulista. O que vocês pensam disso? Eu queria começar com o Matheus. Então, eu não pouparei o time inteiro, parece que o Roland vai fazer isso, mas eu acho que o time precisa da liga, ganhar ritmo de jogo, pegar entrosamento no estilo de jogo que o Roland quer, que é um estilo diferente do Cuca, até para ganhar confiança para o jogo de terça-feira. Eu pouparia quem está desgastado, que eu imagino, por exemplo, o Felipe Jonathan, que não tem reserva. Então é bom você ter uma segurança e poupar ele. O Alisson, que eu acho que é fundamental no meio, não tem reserva. Tem reserva pela importância que ele tem. Você pode colocar o Balheiro com o Sandri, mas o Alisson acho que tem uma importância muito grande hoje, não vale o risco. O Soteldo também é um cara que já não vai ter o Marinho na terça-feira. Pelas notícias do setorista, o Marinho não volta ainda terça-feira. Então o Soteldo fica fundamental na terça-feira. Então eu pouparia o Soteldo também. Mas o resto eu colocaria para jogar. Colocaria o Sandri, o Ângelo, o Pirani, o Giamotto para dar uma experiência. O próprio Luan Pérez eu manteria para dar um suporte. O Kaique Fernandes para ganhar ritmo. O João Paulo no gol manteria para ganhar cada vez mais ritmo, que para mim o goleiro titular do Santos tem que ser o João Paulo, o goleiro que faz milagre. Sabe? Eu coloquei esses caras. Talvez preservar. O Pará tá voltando. Talvez preservar se o Pará para terça-feira. Aí você coloca o Sandro ou o Balieira na lateral. Mas eu faria isso. Eu pouparia especificamente o Alisson, o Felipe Jonathan e o Soteldo. E o resto eu iria com o time titular para ganhar o jogo do Ituano e com confiança na terça-feira. E aí, Long, tem essa visão também? O que você pensa? Eu não condeno a opção do Roland por poupar o time inteiro, não. A gente vai voltar naquele ponto que eu citei anteriormente lá sobre a quantidade de treinos que um time titular precisa para entender e assimilar a filosofia do argentino. É justamente isso. O Roland ele tá tentando fazer um malabarismo ali para implementar a filosofia dele e ao mesmo tempo observar jogador. Então o Campeonato Paulista como um laboratório, eu acho que ele tá certíssimo em poupar o time, sim. E porque daí ele pelo menos ganha tempo para treinar com todos os titulares e fazê-los assimilar a sua filosofia de jogo. Ele tem uma
como é um esquema que a gente sabe que vai demandar muita questão física, eu acho que o receio dele é, não sei, haver um certo desgaste aí. Como o jogo já é terça, né? Tem esse intervalo pequeno, acho que é por isso que ele deve optar por poupar a maioria dos titulares, né? O Jean Mota, a gente não sabe ao certo se vai ser titular ou não na terça, ele deve jogar, né? Tá na escalação provável do Musetti aí. Mas tem mais um treino, né? Na sexta-feira, a gente está gravando o programa na quinta à noite. Na sexta-feira tem mais um treino para definir aí exatamente qual vai ser o time que enfrenta o Ituano. Eu acredito que é por isso que ele fez essa opção. Acho que se fosse em condições normais, com o time já mais dentro de uma normalidade, com um intervalo mais normal, assim, né? Sem ter a viagem também, essa viagem para outro país e tudo mais. Eu acho que aí seria mais. Eu também seria mais a linha do Matheus. Acho que teria que poupar mais aqueles que realmente correm risco ou que tem uma dificuldade aí de uma reposição, de um reserva à altura, né? Mas como tem esse intervalo pequeno do sábado para terça, eu acho compreensível assim, ele poupar a maior parte dos jogadores. É claro que o jogo também é muito importante para ganhar ritmo, para assimilar a filosofia, você assimilar isso no jogo em si, né? É diferente do treino, né? Mas o treino, por outro lado, ele vai ter esse tempo também um pouco maior para dedicar ao treino. E pensando em poupar os jogadores para que eles estejam mais inteiros fisicamente, né? Na terça-feira, e de repente o Santos consiga até aplicar um pouco melhor a marcação-pressão, aquele perde e retoma, né? A gente sabe que é característico dos times do Ariel também, né? Então, e para isso tem que estar com um time muito inteiro, né? A gente lembra, por exemplo, na temporada passada, quando o Santos poupou o time contra o Flamengo, né? Acabou tomando lá aquele 4-1, e depois depois, se eu não me engano, no jogo seguinte, né? No final de semana, aliás, no meio de semana seguinte, enfrentou o Grêmio. E foi aquele 4-1 com o Santos, assim, muito bem fisicamente, né? Então, me parece que a estratégia é um pouco essa, né, para que o Santos fique mais inteiro aí. E, claro, né, evitar também a questão de algum risco aí de lesão, né? Mas se fosse uma outra circunstância, né, sem ter esses jogos aí meio que encavalados aí, eu iria um pouco mais na linha do Matheus aí, concordaria com o Matheus. Algo a acrescentar, gente? Vocês querem colocar sobre o Ariel, sobre esse começo do trabalho? Não, tá tranquilo por mim. Pra mim também. Fechado. Então, vamos encerrar então mais esse episódio, né? A gente lembra que agora, cada 15 dias, a gente tem aí a live com o pessoal do Santos Futebol Cast. O Longo definiu legal na última live, um crossover aí, né? Dos dois podcasts. Sim. Aí. Tá sendo bem legal. Longo, última luz seu para a Nação Santista aí. Valeu, Nação Santista, valeu pelo apoio de sempre. Como o Felipe sempre costuma dizer, a pandemia ainda não acabou, então cuidem-se. Pelo contrário, a pandemia está acelerando e está acelerando muito rapidamente. Então, se a gente for ficar esperando, como que eu posso dizer, cuidado dos governantes, isso não vai acontecer. Consciência da população também não vai acontecer. Então, cuidem de vocês e cuidem daqueles que vocês amam. Um grande abraço a todos. Matheus, último recado seu aí para a nação do nosso Santástico. Um abraço para a Nação Santista. Aproveito para pedir para se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, dar aquele like, o canal do podcast crescendo cada vez mais, para todo mundo se cuidar, que a pandemia está no seu pico. A gente nem imaginava, a gente falava isso ano passado, falava que estava no seu pico, aumentou o pico, ultrapassando 2.000 mortes, infelizmente. Então, para todo mundo se cuidar. E um recadinho final, que papo pelão enrolo. Queria fazer um time de basquete no Santos, custando 4 milhões de anos. Que papelão em Orlando Rolo. Um abraço a todos. Papelão mesmo. Bom, gente, também mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer, né, a parceria de sempre aí do Matheus e do Longo. E mandar um abraço pro pessoal do Santos Futebol Cast também, né? Que essa parceria legal aí que está intensificando, né? E é isso, gente. Se vocês pudessem inscrever aí, né? Comentar sempre. Se curtir o nosso conteúdo, dá lá o like lá, que ajuda bastante. E como a gente
como, né, o Longo comentou, né, sempre que eu lembro eu acabo colocando, né, a pandemia não acabou, e até o Matheus colocou isso também, é algo que eu sempre tenho colocado aí para quando eu falo disso, né, que eu também não imaginava que um ano depois a gente estaria nessa situação, no pico, né, por um lado começa a vacinação, mas muito tímida, e por outro a gente está no pico, né, da pandemia, consequência de uma série de erros aí de governantes e até mesmo da população, de parte da população, infelizmente, mas vamos nos cuidar aí, se cuide de quem você ama, porque realmente a situação está bem crítica. Um grande abraço a todos, vamos vencer na terça lá e buscar essa classificação, e fiquem com Deus aí. Um abraço.